Você sabe como surgiram as favelas? As favelas brasileiras tiveram seu início no final do século XIX e início do século XX, com o fim da Guerra de Canudos, em 1896 a 1897. Sendo assim, soldados que voltavam das missões sem receberem nenhum salário viram-se obrigados a construírem suas casas improvisadas, principalmente em terrenos fornecidos pela Marinha, que geralmente eram afastados dos grandes centros. No Rio de Janeiro, o início da chamada favelização aconteceu em meados de 1889, com a decisão dos administradores da cidade em deixar o Rio com a cara da República, recém-proclamada, apagando os vestígios da época colonial. Assim, os cortiços, habitações coletivas, ocupadas principalmente por ex-escravos, foram demolidos. Essa ação ficou conhecida como a Reforma Pereira Passos. Não tendo onde morar, esses indivíduos acabaram tendo que encontrar outro espaço para construírem suas casas. Porém, foi com a chegada da industrialização, após 1950, juntamente com o êxodo rural, migração em massa dos moradores do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida, devido à mecanização do campo, que as construções das favelas ocorreram com mais intensidade, potencializando a desigualdade social e aumentando o número de indivíduos em condição de miséria. Com o passar dos anos, algumas dessas favelas foram sofrendo urbanização, recebendo das prefeituras condições de infraestrutura, como água encanada, asfalto, esgoto e energia elétrica. Porém, essas ações estão longe de resolver os problemas de falta de moradia digna, comida na mesa, segurança e educação, que são direitos humanos que todos os cidadãos devem possuir, mas que o governo não se preocupa em proporcionar para essa parcela da população. Direitos humanos? Para quem? A Declaração dos Direitos Humanos foi adotada em 1948. Foi definida pela ONU e traduzida em mais de 500 idiomas, inclusive para o português, língua oficial do nosso país, que também foi inspiração da nossa Constituição de 1988. Mas aparentemente, as comunidades brasileiras não foram incluídas para receber esse privilégio. Privilégio que as elites brasileiras desfrutam e conhecem bem. Sendo assim, a elitização dos direitos humanos é visível quando observamos e ouvimos moradores da periferia. Nascer e crescer em comunidade é uma forma de resistir, já que em comunidades os direitos humanos são violados e desconhecidos por grande parte das mesmas. A grande parte da violação dos direitos humanos em comunidades é do artigo 3, que diz: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A interferência policial é um grande exemplo da violação dos direitos humanos, já que a polícia deveria ser sinônimo de segurança e não do grande medo dos moradores, já que é grande responsável por tantas mortes nas favelas. Como podemos relacionar a pirâmide de Maslow com a vida nas comunidades? Segundo a pirâmide de Maslow, possuímos 5 condições necessárias para alcançar a satisfação, seja ela pessoal ou profissional. Na base da pirâmide, encontramos as necessidades básicas para a sobrevivência do indivíduo, como respirar, comer, beber e dormir. Enquanto no topo, encontramos as necessidades de autorrealização, como crescimento, autocontrole, independência e desafios. Logo, se os moradores das comunidades não conseguem satisfazer suas necessidades fisiológicas, são limitados de alcançarem os níveis mais altos da hierarquia das necessidades de Maslow, desenvolvendo assim sentimentos de inferioridade e exclusão social. Você sabia que a população que reside nas comunidades também possui cultura? A marca da escravidão deixada em nosso país ainda é predominante,
pois o preconceito com o negro, principalmente o negro que reside nas favelas, ainda é muito grande. Assim, nossa sociedade criou um estigma relacionado à favela, tendo em vista que, quando a população que reside fora das comunidades é questionada sobre o que vem à mente quando ouvem o substantivo favela, a primeira coisa que imaginam é violência e tráfico. Segundo a pesquisa realizada pelo Data Favela, com o apoio do Instituto Data Popular e da CUFA, Central Única das Favelas, no ano de 2015, com 2.000 moradores de 63 favelas, situadas em 9 regiões metropolitanas, mas também no Distrito Federal, 84% dos entrevistados relataram sofrer preconceito devido ao local onde moram e 64% acreditam que a favela é noticiada de forma negativa na mídia. Outra pesquisa realizada pelo Data Popular, com 3.050 pessoas em 150 cidades de todo o país, revelou que 47% dos cidadãos entrevistados nunca contrariaram um morador da favela para trabalhar em suas casas. No cenário atual, manifestações de arte como o rap, o funk, o passinho e o grafite, que surgiram nas comunidades, ainda sofrem muitos preconceitos dos demais cidadãos, que não residem nos morros, simplesmente por elas terem sua origem nas comunidades, revelando assim um etnocentrismo intenso. Acontece que essa cultura deveria ser a que vai fazer com que o indivíduo desenvolva e trabalhe a consciência. Consciência essa que deve ser crítica e não ingênua. A consciência crítica deveria ser estimulada pela educação, para que as pessoas possam saber quem são e do que são capazes. Mas se a cultura, a vida, os direitos e os valores das pessoas que moram nas comunidades são reprimidas, como elas vão conseguir entender o seu valor? Como vão conseguir usar da consciência crítica que vem pela educação, sendo que mal possuem a educação? Já parou para pensar na saúde mental de uma pessoa que vive nas favelas? A saúde, não só física, mas também mental, deve ser trabalhada, até porque viver em um lugar com frequentes tiroteios, mortes, invasões e principalmente desrespeito aos direitos humanos não facilita a manutenção de uma mente saudável e focada na melhoria. Por isso, a psicologia deve entrar e fazer com que haja compreensão desses grupos e indivíduos. Acima de tudo, ela precisa apresentá-los uma nova visão de mundo, onde ninguém precisa ser o que a sociedade impõe, fazendo com que encontrem forças para lutar contra a injustiça, o preconceito e a pobreza, mostrando para o mundo que o lugar de quem nasceu na favela é onde ele bem quiser. Os principais objetivos da psicologia são descrever, explicar, prever e ajudar a mudar os comportamentos dos indivíduos de modo a realizar mudanças construtivas e duradouras em suas vidas. Porém, sabemos que existe uma grande falta de psicólogos disponíveis nesses lugares, necessitando assim de projetos que englobam a ação social para que consigam atender essas pessoas, fazendo com que essas pessoas possam ver o mundo com outros olhos, ver que elas podem fazer a diferença em qualquer lugar que estiverem. Mas, para isso, é muito importante que não desistam diante das dificuldades e dos obstáculos pelo caminho, buscando sempre uma vida mais digna e lutando pelos seus direitos, para que assim possam realizar os seus sonhos e atingirem a sua autorrealização.